Olá, estudantes do nono ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre elementos químicos. Peguem os seus cadernos, anotem todas as considerações. É muito importante que vocês acompanhem as aulas e façam as suas anotações aí. Vamos lá, pessoal, já vamos estudar. Então vamos começar observando esta imagem. Você aí de casa, já brincou de quebra-cabeça? Já? Com certeza, né? Todo mundo aí tem ou um quebra-cabeça grande ou um quebra-cabeça pequenininho, mas todo mundo já brincou de quebra-cabeça. Então, nessa imagem, nós temos um grande quebra-cabeça, mas este quebra-cabeça é especificamente uma tabela periódica. Você aí de casa, já ouviu falar em tabela periódica? Que seria uma tabela periódica? Então, vou contar um pouquinho para vocês da história da tabela periódica. Em meados de 1869, um químico começou a realizar os seus estudos sobre os elementos químicos. E o que ele fez? Para cada estudo, para cada descoberta de um elemento, ele pegava um cartão e fazia as anotações em cartões separadamente de cada elemento químico que ele conseguia estudar e identificar. É por este motivo que a tabela periódica ela tem aquele formato de organização, como se fosse várias, né, como aqui, várias pecinhas. Porque a cada uma dessas, a cada ficha dessa, no caso, né, representado aqui por uma peça, ele ia anotando as informações de um único elemento. Então, ele terminava aquela pesquisa, ia começar outra, pegava outra ficha para falar do próximo elemento. Então, assim foi construindo e compôs, então, a nossa tabela periódica. Tudo que conhecemos, seres vivos ou não vivos. Opa, eu gosto de parar aqui para falar para vocês. Seres vivos. Então, quando nós falamos de seres vivos, nós estamos falando de seres bióticos. Bio, vida. Representantes de seres vivos. Nós humanos, os animais, as plantas. Agora, quando a professora fala não vivos, ai meu Deus, eu já ouvi algum aluno gritando, então tá morto. Ai, ai, ai. Não, porque para estar morto, necessariamente um dia precisou estar vivo. Então não é um ser morto, por favor. Não vivo são os seres abióticos. Os seres abióticos são aqueles seres que nós precisamos para compor todo esse espaço, para compor todo o nosso ecossistema. O que é necessário? O que é mais importante para ter vida? Ah, eu tenho certeza que alguém aí falou água. Exatamente. Então, água, o sol são componentes não vivos, que nós chamamos de abióticos. Então, são constituídos todos esses elementos, os vivos e os não vivos, eles são constituídos por partículas minúsculas e invisíveis, que nós conhecemos e denominamos de átomos. E os átomos, eles compõem tudo o que denominamos por matéria. Matéria. Tudo que nos compõe, tudo que nos cerca, matéria. E a matéria, então, é composta por partículas atômicas. Vamos falar aqui do átomo. Então, esta imagem representativa também, né, pessoal? Quando a gente fala de átomos, tem vários estudos sobre modelos atômicos. O modelo mais aceito e o atual é este modelo aqui. Talvez você já tenha estudado modelos atômicos, mas esse daqui é o mais aceito, é o último e é o que a gente vai falar neste vídeo.
Então, essas partículas, que são os átomos, eles são compostos por cargas positivas, negativas e também cargas neutras. Cada carga desta recebe um nome. Quais são os nomes? Prótons, elétrons e nêutrons, respectivamente. Então, vamos à imagem que vai ficar mais fácil. Pessoal, é claro que aqui é uma imagem representativa, explicativa, só para que vocês entendam o que é e aonde está cada coisa dentro deste átomo, por favor, né? Naturalmente, eles não têm essas cores e muito menos esses símbolos de mais e menos ali, tá? Então, vamos lá, só para que vocês entendam. Então, aqui nós temos a figura atômica. No centro desta figura atômica, nós temos nêutrons e prótons. Nêutrons, como o próprio nome já diz, está representado aqui pelas bolinhas vermelhas. É neutro, não tem carga nenhuma. Os prótons, representado aqui pela bolinha azul, tem carga positiva, ok? Cargas positivas. Então, aqui é o centro do meu átomo. Ao redor do meu átomo, nós temos os elétrons. Estes elétrons, eles são carregados com cargas negativas. Então, aqui a gente chama de eletrosfera, né? E aqui nós temos os elétrons com cargas negativas. Ok? Então, átomos compostos por cargas positivas, prótons, negativas, elétrons e cargas neutras, né? E o nêutron, desculpa, que não tem nenhuma carga, ele é neutro. Então, os elementos químicos são os constituintes básicos de todas as substâncias. Todas as substâncias possuem o quê? Elementos químicos. Em níveis microscópicos, podemos dizer que um elemento químico é um conjunto de átomos. Podemos dizer? Claro que podemos. Então, um elemento químico é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Opa! Como assim, professora? Como assim o mesmo número atômico? Que significa isso? Vamos ao próximo slide. Número atômico. Número atômico simbolizado pela letra Z. Olha aqui o tamanho desse Z. É para você prestar atenção mesmo porque é importante. Então, é, na verdade, a quantidade de prótons que o átomo possui. Prótons, a professora acabou de falar de prótons. Os prótons possuem a carga o quê? Tô ouvindo. Positiva, exatamente. Então, assim, cada elemento é diferenciado pela quantidade de prótons que esse átomo possui. Então, de todos os elementos químicos, a diferenciação, a classificação desse elemento químico será realizado a partir da quantidade de prótons. E para ficar mais fácil, para a gente não ficar escrevendo sempre prótons, 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 nós utilizamos então, né, a letra Z, que simboliza então o número atômico. Por favor, você aí de casa, pegue o seu caderno, faça essa anotação aqui, porque é de extrema importância para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Um tempinho para vocês copiarem. Vamos lá!
E aí, pessoal, fizeram as anotações? É muito importante que vocês façam as anotações e acompanhem a aula certinho. Vamos prestar atenção lá. Então, o número atômico, simbolizado pela letra Z, que é, na verdade, a quantidade de prótons, que é, na verdade, a quantidade de prótons, que é a quantidade de cargas positivas. Então, vamos ver um exemplo. O conjunto formado por átomos que possui número atômico igual a 1 forma o elemento químico como hidrogênio. Então, se você tiver em casa uma tabela periódica ou tiver lá no seu livro a tabela periódica e for procurar, então você vai procurar lá hidrogênio, vai ser bem facinho de achar o hidrogênio. Por que é fácil de achar o hidrogênio? Porque o hidrogênio, ele tá aqui, ó, Z. O que é o Z? Próton. O que é o próton? Né? A quantidade ali de carga positiva, número atômico. O número atômico dele é o 1. Então, ele é o princípio, ele é o início da nossa tabela periódica. Então, esse elemento químico, né, o átomo de hidrogênio, ele possui apenas aqui, né, um próton, que é o seu número atômico. Vamos ver outro exemplo. O conjunto formado por átomos que possui número atômico igual a 8 forma o elemento químico conhecido como oxigênio. Então, se eu for lá procurar na tabela o oxigênio, eu vou descobrir então que o oxigênio, se ele tem o número atômico 8, quer dizer então que lá na tabela, e de forma crescente, tá, pessoal? Então, lá na tabela a gente vai identificar, logo tem uma imagem da tabela, mas nós vamos verificar de forma crescente. Então, lá no 8, procura o 8 e vocês vão identificar, então, que lá nós teremos o elemento químico oxigênio. Então, átomo de oxigênio, número atômico, o Zzinho, próton, igual a 8. Atualmente, são reconhecidos oficialmente cerca de 118 elementos químicos. Pessoal, olha que bacana, 118 elementos químicos na tabela. Desses 118, 92 são naturais. 92, o que significa isso? Que 92 destes 118 são elementos químicos que nós conseguimos encontrar na natureza. Porém, para chegar nos 118, nós temos 26 elementos químicos artificiais, que significa que esses elementos químicos artificiais, eles foram então fabricados, produzidos. Então ali tem os dedinhos do humano que produziu esses outros 26 elementos químicos que compõem então a nossa tabela periódica. Então, com propriedades bastante diferentes, esses elementos químicos, esses 118 elementos químicos, possuem propriedades diversas e diferentes uns dos outros. Alguns até se assemelham nas classificações, assim como quando falamos de gás, né? Então tem mais que um gás. Então a gente tem algumas características que se assemelham, que são semelhantes. Porém, são semelhantes, né? Semelhante é diferente da gente falar que é igual. Então, cada um desses 118 elementos possui a sua característica, a sua identidade, as suas propriedades. Por isso, né, os elementos foram organizados, então, formando um conjunto. Esse conjunto, então, que é chamado de tabela periódica, ok? Então, quando pegamos a tabela periódica para identificar, então vamos falar um pouquinho aqui desta imagem da tabela periódica, ok? Primeiro, para encontrar os nossos elementos químicos, nós vamos encontrá-los dispostos nessa tabela de forma crescente.
Então, aqui eu tenho o número 1. Olha lá, ó, o hidrogênio que a professora falou para vocês. Então, aqui nós temos o hidrogênio. Professora, mas tem muitas linhas, muitas colunas. O que eu faço? Me explica. Como que eu localizo, né? Como que fica mais fácil? Então, vocês podem se localizar da seguinte forma. Como é crescente, nós vamos acompanhar a linha. Então, aqui, hidrogênio, olha aqui, ó. Próton aqui, o número atômico, 1. Seguindo a linha, na outra ponta, eu tenho o número 2, o hélio. Desço e vou analisar a segunda linha. E aqui eu tenho o número 3, que é o lítio. E vou acompanhando a segunda linha, que termina no número 10, que é o neônio. Eu sempre brinco com os meus alunos que essa aula aqui, ó, dá para surgir alguns nomes aí de filhos, de animaizinhos de estimação, porque tem os nomes cabulosos aqui. Então, seguindo, a segunda linha terminou no 10. A terceira linha começa no 11, que é o nosso sódio, e vai até o 18, no argônio. A quarta linha, então, se aqui terminou no 18, aqui começa no 19. E aqui eu já tenho uma linha cheia e ela vai até o 36. Se ela termina no 36, a próxima linha só pode ser o 37. E assim por diante. Mas, professora, o que está acontecendo? Que nós temos duas linhas abaixo separadas. Então, pessoal, vamos entender. Aqui, para tentar diminuir ali um pouquinho do tamanho da tabela, né? Porque vocês viram, olha o tamanho que ela é, né? Ela é bem grandona. Então, foi separado. Aqui, nesse pedaço, nós temos os elementos do número 57 até o 71. E eles estão aqui, ó. Tem uma flechinha e tá aqui embaixo, do 57 até o 71. E aqui continua, 72, 73 até o 86. Na penúltima linha, da primeira parte, no caso, tem também essa divisão do 89 para o 103. Então, aqui embaixo está descrito do 89 até o 103. Volta para cá e finaliza no último elemento, 118, como a professora mencionou para vocês, né? Que temos no total 118 elementos químicos. Então, nessa tabela, os elementos químicos, eles estão organizados em ordem crescente do quê? Do número atômico, que é a quantidade de prótons. E aqui, pessoal, então só para que a gente entenda, puxando aqui um elemento, vamos analisar um elemento separadamente. Então, aqui acima, o número. Este número é o número atômico, ou o Z, que vocês escreveram no caderno. O B é o símbolo do elemento químico. E abaixo eu tenho o nome deste elemento químico. Neste vídeo falamos sobre elementos químicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!